Alô? Tô escutando nada. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Tudo Eu tô. bem? Olá. Deixa eu só organizar uma coisa aqui que apareceu aqui na minha tela, tá? Tô tirando aqui para iniciar. Só um momento. Agora sim, meninas. Tudo bem com vocês? Oi, boa noite. Tudo bem Oi, com vocês? Ah, tudo, e a senhora? sim. Só eu. Vocês só vão me ver hoje, eu não vou ver ninguém? Ah, né? Vocês não querem ser vistas, né? Essa pandemia está causando alguma coisa. Não sei o que está causando em vocês. Olha só, hoje é o nosso encontro 9, né? Então, nós teremos a aula de hoje. Na semana que vem, nós teremos a apresentação de uma atividade parcial que eu vou orientar vocês hoje, né? Apresentação e revisão dos conteúdos. E na próxima semana, no dia 30, que será a avaliação oficial 1, tá? Tem alguém com dúvidas quanto a isso? Eu vou falar no final, mas já vou abrir algumas questões sobre as atividades parciais e a avaliação oficial 1. Todos estão conseguindo fazer? Eu vi que Professora, vocês fizeram as que eu coloquei no portal, né? Algumas pessoas me encaminharam, algumas por e-mail, pelo AVA. Sim, pode falar. é só para eu. É porque tem algumas pessoas que não vão conseguir assistir a aula hoje para eu passar a informação depois. Uhum. Então, na próxima aula, a gente vai ter a apresentação de um trabalho na parcial, que a senhora vai passar hoje. Isso. Mas essa aula vai estar E. gravada, tá? Aham, Essa aula sim. depois vai estar disponibilizada no YouTube. É importante que quando não assiste a aula, precisa ver a aula toda depois gravada, tá? Tá. Uhum. Você... E vai ser a orientação da prova, né? Isso, mas vai ter conteúdo hoje ainda, tá? Não, sim. Uhum. E além disso, né, tem o conteúdo para a gente encerrar o conteúdo do primeiro bimestre, que daí depois da avaliação já começa, né, um novo conteúdo do segundo bimestre, tá? Tá bom. Para a gente fechar aqui o conteúdo dessa semana, né, desse primeiro bimestre e o conteúdo desse encontro 9, como é a MP, né, e aí a aula modelo professor, e as escolhas são dos materiais que eu venho estudando e tudo mais, né, para passar para vocês. Hoje nós vamos falar ainda sobre esse desenvolvimento da oralidade, né, de crianças na educação infantil, que nós falamos nas aulas anteriores, mas nós vamos fazer o fechamento desse assunto hoje, tá? Então, nós falamos, né, já a visão de Vygotsky,
várias questões que vocês já estudaram também em outras disciplinas, que vocês já estudaram em outros semestres, que fica até às vezes repetitivo eu falar novamente, né? Porque eu tenho certeza que vocês já viram alguma visão dessas, né? E isso é bom para vocês, porque quando a gente vê de novo o discurso, o texto, isso faz com que a gente se lembre mais daquilo que já aprendeu, né? Então, mesmo que vocês já viram em outras disciplinas, com outros professores, isso vai fazer com que enriqueça mais ainda, né, toda a sua memória auditiva, visual, né, compreensiva, e retomar esses conteúdos faz com que enriqueça também o seu repertório aí de conceitos, tá? Então, aqui eu fiz alguns recortes do artigo que eu encaminhei para vocês lá no Encontro 9. Ele é um pouco extenso, mas eu quis, assim, selecionar as principais partes que têm a ver com a nossa disciplina. Então, falando deste desenvolvimento, né, da oralidade de crianças na educação infantil, aí nós vamos pensar primeiramente pelo lúdico, né, através das brincadeiras, em interação com os adultos, os bebês incorporam as vocalizações rítmicas, revelando o papel comunicativo, expressivo e social que a fala desempenha desde cedo. Então, até a questão do balbucio, né, que o bebê está tentando ali falar alguma coisa, e isso já é de uma forma até elaborada, de forma rítmica, né, que fala assim com ritmo, né? Então, quando ele fala pá, pá, mã, ele já faz também de uma forma rítmica, já tem uma organização ali do som, e também da elaboração até neural, no sentido de sentido para aquele bebê. A comunicação também acontece através de gestos, sinais e linguagem corporal, apoiando a linguagem oral do bebê. Então, segundo este documento, aprender a falar não consiste apenas em memorização de palavras, mas também em ações, reflexões sobre os seus atos, sentimentos e desejos. Então, muitas vezes aqui a criança ela vai tomando alguns significados, não só a palavra ali, mas ela começa a relacionar a palavra com alguma ação, relaciona a palavra com algum objeto, então ela vai relacionando o significado, ele vai sendo desenvolvido através das relações, né, que a criança ali, quando o bebê já vai fazendo com tudo à sua volta e vai tomando um sentido para essa criança. Aproximadamente a partir de 1 ano de idade, as crianças selecionam os sons dirigidos a elas. Mesmo antes de começarem a falar, as crianças podem se fazer compreender e compreendem o outro, pois as competências linguísticas abrangem tanto as capacidades de compreensão como as capacidades de se fazer entender. Então, a criança ela vai usar os gestos, ela vai mostrar algo que ela quer, ela vai chorar, né? Ela vai resmungar, vai balbuciar, mas ela vai fazer significar-se ali no que ela quer, no que ela deseja, né? E ela também já compreende também muitas coisas que nós falamos. Não compreende todo o vocabulário, mas ela já compreende algumas palavras, algumas ações, expressões que nós utilizamos quando falamos com a criança, ela já percebe qual é o significado da expressão, da palavra, dentro de um contexto.
né? Então, ela entende e se faz entender também. Então, segundo Roncato e Lacerda, em 2005, a capacidade de desenvolvimento de linguagem nas crianças é marcada pelas possibilidades de trocas verbais e discursivas, e o adulto ou professor tem uma função importante nesse processo no âmbito escolar, podendo promover uma série de atividades para essa evolução. A necessidade que as crianças têm de utilizar a fala acontece através de experiências vivenciadas que fazem uso da linguagem oral no cotidiano, não apenas em casa, mas também nas instituições de educação infantil, que é o lugar em que a criança passa a maior parte do dia tendo contato com outras crianças e adultos. Então, nós vemos, por exemplo, a diferença de uma criança que ela entra mais cedo na educação infantil, né? E uma criança que só tem convivência com os pais, por exemplo, até os 4 anos de idade, que não vai para a escola. A diferença vocabular ali de uma criança para outra é algo assim superável de uma criança para outra. Por quê? Porque essa criança que ela já foi colocada mais cedo ali na educação infantil, ela vai ter muito mais desenvoltura para elaborar, né, aí seu vocabulário. Ela vai conseguir ter um leque, né, de opções, porque ela ouve todo dia ali conversando com outras crianças, ela ouve outras palavras, ela vai ouvindo as historinhas que o professor conta na sala de aula, ela ouve os pais em casa, e aí ela tem mais opções ali auditivas, né, no caso das crianças ouvintes, tem mais opções auditivas de várias palavras que ela vai colocando ali no seu vocabulário e ela vai aprendendo as palavras do que a criança que ela vai ficar até os 4 anos em casa e não vai estudar, e ela vai começar a estudar com 4 anos de idade. Então, há uma grande diferença. Há também crianças que mesmo ficando em casa, os pais, eles fazem muito incentivo, né? E aí depende muito do contexto familiar também. Aí os pais acabam fazendo as atividades, né? Até mesmo literacia familiar ali, na questão de leitura, brincadeiras e tudo mais, isso também pode condicionar um aprendizado também. Mas a questão de socialização, principalmente com outras crianças, possibilita a criança desenvolver de uma forma bem natural, no sentido de até mesmo identidade com outras crianças, né, de entender e compreender e saber que aquela criança da mesma idade, né, ela está na sua fase, então ela tem uma questão ali de naturalidade, né, no desenvolvimento da linguagem. Cabe ao professor o uso de práticas para o desenvolvimento da oralidade, conversando com as crianças, propondo brincadeiras com as palavras e narrativas, ler e contar histórias de acordo com o referencial curricular para a educação infantil. Então, como nós já vimos, né, pelos PCNs, pela BNCC, o que é de acordo, né, com a educação infantil e o que é de acordo com o ensino fundamental. Então, cada nível ali tem as suas, né, necessidades, né, e quais as competências que precisam ser trabalhadas na educação infantil e no ensino fundamental. Então, aí nós temos que elaborar também conforme o referencial, o currículo ali da educação infantil. Quanto mais as crianças puderem falar em situações diferentes, como contar o que lhes aconteceu em casa, contar histórias, dar um recado,
recado, explicar um jogo ou pedir uma informação, mais poderão desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa. Então, essas possibilidades, né, tanto na família quanto na escola, elas ocorrerem, né, de contação de história, deixar a criança, às vezes, ela aprendeu a jogar algo, né, ela aprendeu, por exemplo, o jogo de dama, ela aprendeu um jogo lá de labirinto, e ela quer explicar como é o jogo, então, já é algo que vai fazer a criança exercitar a sua oralidade, né, e ela vai desenvolvendo, né, cada vez mais a fala. Então, quais são as possibilidades de trabalho com a oralidade na educação infantil? Há várias possibilidades. Imagino que vocês já devem ter feito. Imagino, meninos, vocês já no 8º semestre, né? Vocês já estão assim, eu quero sair desse curso, eu quero me libertar, eu quero formar, eu quero atuar, né? Tantas possibilidades que vocês têm, tantas ideias, né, que há para se trabalhar com a oralidade na educação infantil. Né? Nós falamos em outros momentos da compreensão leitora, né, e tudo mais, mas agora falar especificamente da oralidade, né? Trabalhar essa questão da fala, trabalhar a questão da escuta e da fala é algo um pouco desafiador, porque às vezes a gente não pensa como possibilidade de se trabalhar, né? A questão de escutar, a questão de o professor ter a questão de escutar os seus alunos, é algo assim, eu acredito que até desafiador nas escolas que nós temos, porque às vezes assim uma criança grita, outra fala, e o professor já faz todas ficarem em silêncio, então aí já fica aquela, né, a dominação ali do professor, aí a criança já não quer falar, aí elas já ficam um pouco acanhadas, então é um pouco desafiador, sim, porque daí nós temos as questões comportamentais, né, e isso às vezes nos impede de fazer muitas atividades de trabalho com a oralidade. Então, falar e pensar, portanto, não se aprende sozinho, mas na interação com os outros. Assim, falar sobre as coisas com os outros ajuda a criança a pensar sobre elas e a desenvolver sua linguagem e seu pensamento. Então, a criança, no momento que ela está ali falando, ela está contando alguma coisa, ela está brincando com algo que usa a oralidade, ela não pensa no desenvolvimento que ela está tendo. Somente o professor ou um especialista vai começar a observar isso. Nós, professores, observamos. Às vezes, de uma semana para outra, é possível ver algum desenvolvimento, principalmente na oralidade de uma criança. Às vezes, as crianças, assim, de uma semana, de um mês para o outro, elas mudam de uma forma, assim, muito rápida. Por quê? Porque a questão de interação é necessária para esse processo de aprendizagem da fala e também de desenvolvimento da oralidade. Então, nesse processo, nós, educadores, devemos buscar ouvi-las e dar-lhes oportunidades para que, brincando, explorando, interagindo, construam sua própria linguagem, cada uma a seu tempo. Estão todas na mesma série, todas ali na mesma faixa etária, mas cada um tem ali, às vezes, um tempo que, vamos dizer,
que surge ali, que mostra o que a criança aprendeu. Principalmente, ela acaba mostrando, acaba explanando ali o que ela aprendeu, seja na fala, seja no desenvolvimento motor, seja no desenvolvimento intelectual. Então, a criança, cada uma tem o seu tempo ali. Então, por isso que até mesmo essa estrutura do ensino fundamental, de ser de 3 anos, né, os primeiros anos de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, que é a primeira fase, é por vários estudos que percebeu-se que seria necessário ser assim, porque uma criança chegaria, às vezes, no meio do ano, já fazendo a leitura, decodificando ali, mas a outra teria que ter pelo menos mais uns 2 meses, e uma outra criança teria que ter pelo menos mais um ano. Então, essa questão de ter esses 3 anos para se trabalhar bem a alfabetização é também condicionada por essa questão de cada criança ela tem o seu tempo de aprendizagem, de lidar com os significados, com os conceitos que ela vai construindo, conforme a sua interação social, conforme a sua formação, cultura e tudo mais, né? É importante que o professor valorize essa prática, dedicando-se ao desenvolvimento desse processo a partir de atividades que possam ser organizadas e trabalhadas diariamente. Então, com o trabalho diário ali, e aí o professor ele vai começando a perceber qual é a necessidade, né? Qual é, vamos dizer assim, a necessidade e também o desenvolvimento de cada criança. Então, a partir de uma atividade ali rotineira, diária, né, o professor vai percebendo o que precisa melhorar e o que precisa fazer para intervir naquela aprendizagem daquele aluno. Não só verificar se ele não aprendeu, mas ter a iniciativa de fazer de uma outra forma para que o aluno aprenda. Assistindo TV, as crianças têm acesso a modelos de falantes, aproximando-se da maneira correta de falar, e até na TV alguns personagens instruídos cometem erros grosseiros de concordância. Portanto, não basta deixar as crianças na frente da TV e sem selecionar os melhores programas a serem assistidos. Os adultos podem questionar as crianças sobre quais programas elas mais gostam, quais os personagens preferidos, podendo também ler histórias relacionadas aos desenhos animados, como o Rei Leão ou Branca de Neve, fazendo comparações e depois pedindo que as crianças recontem a história, contribuindo não apenas para o desenvolvimento oral, mas também para a vida emocional e afetiva. Então, momentos de leitura, organização do cotidiano, folhear revistas, brincadeiras verbais e cantorias são imprescindíveis para o desenvolvimento do afeto e da linguagem oral. Tais práticas que não são exclusividade da escola, tampouco da TV. Então, às vezes, em casa, a criança ela fica solta, ela fica sem, às vezes, uma rotina ali. Na escola, ela tem todos os horários, ela tem tudo definido, o professor está ali avaliando, vendo, motivando, incentivando, até mediando todos os conhecimentos. Em casa, a criança ela fica folgada, descansada, e aí os pais deixam na frente da televisão. Então, a televisão, ela precisa também ser monitorada. Hoje também nós temos a internet que precisa ser monitorada. Então, a criança, ela vai ter ali um acesso
Há tipos de vocabulário no sentido até mesmo de estruturação da língua, às vezes de forma muito grosseira, muito sem nexo e tudo, e ela vai aprendendo tudo aquilo, e ela vai depois só replicando, repetindo isso, né, sem ter noção, e não consegue fazer as relações, né, do que é o correto, e aí é que os pais podem também intervir nesses momentos, né, das escolhas dos programas de TV, das escolhas até mesmo dos desenhos, filmes, e de repente conciliar essas escolhas com livros, né, que se existem livros desses filmes, né, como o Rei Leão e tudo mais, se existe, então isso vai até mesmo aguçar ali a curiosidade da criança, dela também ter acesso ao livro, não só a forma ali imagética, né, que é do filme, da TV e tudo mais, das imagens, mas que ela tem acesso já às palavras, né, ao vocabulário, ao texto, né, ao discurso. Craig e Kersh afirma que a criança deve entender a função social da leitura e da escrita, o porquê aprender, qual a função da leitura e da escrita na vida das pessoas. A criança tem que ter clareza qual o sentido e o valor de saber ler e escrever na sociedade em que vivemos. É preciso, em relação às crianças, discutir o valor dessa linguagem tanto na vida delas presente, imediata e cotidiana, quanto os motivos pelos quais ela existe neste planeta. É algo estranho, assim, nós pensarmos isso, né? Mas é legal também nós dizermos às crianças, né? Por que é importante escrever, por que é importante saber ler, né? Então, aí, de repente, nós, numa conversa com as crianças, de repente suscitar até mesmo o trabalho delas entenderem algumas profissões que são consequência do ler e escrever, né? Por exemplo, o jornalista, o escritor literário, né? Então, eles são o que são porque eles aprenderam a ler e escrever um dia, né? Então, todas as outras profissões, elas são consequentes, né, da primeira aprendizagem, que é o ler e escrever. Então, é necessário que o professor, sim, ele tenha essa conversa, esse bate-papo com os alunos ali, no sentido também de levar eles a pensar que a leitura e a escrita, ela é necessária aprender, mas por quê? Por que é necessário aprender? Então, o professor, às vezes, numa rodinha de conversa, num bate-papo na sala de aula, consegue falar, conversar sobre isso com os alunos de uma forma bem natural, né? É algo assim que eu acredito que não é impossível, né? Mesmo com as crianças ali sendo alfabetizadas, né? Para elas terem mais motivação até mesmo de querer mais ainda, né? Aprender a ler, aprender a escrever. Então, às vezes, ou até pensar em alguém na família que não sabe ler, não sabe escrever, né? E de repente essa criança pode querer até ensinar essa pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente motiva conversas que a gente vai tendo na sala de aula com as crianças e de repente ela pode sim fazer diferença lá na sua vida cotidiana com as outras pessoas, né, através de algumas reflexões que nós precisamos sim ir fazendo aos poucos, né, para que elas entendam até mesmo o mundo em que nós vivemos, né, esta questão da empregabilidade, né, que isso tudo é favorável, por quê? Porque precisa da leitura e da escrita, né? Então, tudo mais, a internet que a gente tenha, todas as notícias que veiculam,
tudo isso é consequência de ter a leitura e a escrita, né? Então, fazer com que isso possa ser favorável até mesmo para a motivação ali do aprendizado da criança. Então, é importante, junto com as crianças, investigar qual local encontramos as letras no cotidiano, para que servem, em que contexto escrevemos, para que aprendemos a ler, a escrever. Esses questionamentos só farão sentido se as crianças estiverem interessadas no universo da leitura e escrita. Do contrário, se não lhe faz sentido, não tem porquê. Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram algumas experiências quanto a isso. Mas, por exemplo, a criança que está aprendendo a ler, né? Então, ela fica motivada a saber o nome das lojas, né? Ela está passeando ali com os pais, com a mãe, e ela quer saber tudo, até mesmo na escola, ela começa a tentar ler tudo que tem ali de plaquinha na escola, né? Então, vocês têm algumas experiências que podem nos contar, que podem compartilhar sobre isso? Alguma criança que você já acompanhou ou que você já viu algum caso? Dessa fase pelo interesse e até mesmo porque elas se interessaram. Professora, Sim, pode falar. a senhora fala em relação à questão da leitura e o interesse por ela, né? Isso. Eu já Principalmente na tive. alfabetização, né? Oi? Principalmente na fase aí da alfabetização. Eu não acompanhei em fase de alfabetização, né? Eu fui da Ó, turma maternal, de 3 a 4 anos e de 2 até 3 anos, né? Nas uhum, duas turmas eu já tive criança muito interessada no livro, nessa leitura, por mais que eles não tenham tanta compreensão, mas sabem para que que serve, porque em casa tinha muito incentivo dos pais. Como eu hum, também já tinha criança que não tinha interesse, e a gente consegue perceber quando o pai também não demonstra esse interesse para a criança. Então é uma diferença muito grande sendo a mesma idade, entendeu? então esse desenvolvimento ele vai variar muito, né? Sim, Com esse incentivo em casa. Já vai ser um fator, né? sim. Legal. Tem mais alguém? Então tá, gente, vamos para frente. Mas se vocês quiserem interromper, tá? Porque eu vou falando sem parar e vocês têm que deixar eu tomar um ar aqui e falar alguma coisa. Vamos lá. Então, contação de histórias, né? Então, como nós estávamos falando, até mesmo a questão do interesse da criança, como a Amanda falou, realmente há uma diferença muito grande da colaboração da família, né? A família que colabora realmente, porque aquilo que você está trabalhando na sala de aula, de repente a família ser a extensão daquilo em casa, né? Isso se chama colaboração mesmo com a escola. Eu acredito na palavra colaboração no sentido da família entender o que o professor ali está fazendo na sala de aula e ele dar continuidade em casa, né? Então, às vezes, assim, nós temos famílias aí, exemplo, que nem precisam, né, da chamada ali de reuniões de professores e tudo mais, porque já é natural, algo que acontece na casa ali, que já é rotineiro mesmo, a questão de hábito de leitura, a questão de leitura, até mesmo leitura para criança, criança querendo, né, que leia algum texto ou querendo contar alguma coisa que leu para os pais e tudo mais. Então, é hábito de leitura e colaboração, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Viu os microfoninhos? Jaqueline quer falar alguma coisa, Jaque? Eu?
Não quer falar nada? Eu tinha só enviado só pelo Face, o que eu vi esses dias, achei interessante. Ah, tá. Fala pra gente. Fala pra gente o que você viu. Não, é que as crianças elas assistem vários filmes várias vezes, porque cada pedaço que ela assiste, ela está entendendo alguma coisa. Por isso que eu assisti 100 vezes o Quer mesmo assistir? desenho. Eu A já gente não peguei aguenta criança. mais, né? Nossa, eu lembro do meu sobrinho. Meu sobrinho, ele tem 11 anos agora, mas ele tem 12 anos, mas quando ele tinha 2, 3 anos, aí era a fase daquele filme do Shrek lá. Meu Deus, Legal. ele queria assistir todo dia, todo dia, todo dia, o mesmo filminho. Sim. Então, assim, a gente vai entendendo que isso é uma construção de sentido, né? Porque a criança ainda não memoriza ainda de fato, né? Então, ela vai como se fosse assim, vai ficando umas lacunas, Sim. né? Vai preenchendo as lacunas. Então, ela assiste um dia, aí ela preencheu uma lacuna. Aí ela vai assistir outro dia, vai preencher outra lacuna. E ela já vai sabendo até a fala dos personagens, né? Sim, Mas a necessidade de memorizar. é verdade. É bem legal isso. Tá, a gente pode participar, tá? Igual a Jaque viu aí alguma coisa, já vai comentando aí com a gente, tá? Então, a contação de histórias. A produção de narrativas é uma possibilidade para o desenvolvimento da oralidade, né? Então, a contação, os pais que gostam de contar histórias de família, né, para as crianças, isso daí é algo assim muito rico na formação da criança, né? Para isso, pode-se utilizar da roda de histórias para a expressão das narrativas infantis. O ato de contar histórias sempre existiu, veio de várias gerações passadas, serviam para educar as crianças, explicar os mistérios da natureza. No Brasil, o hábito de contar histórias veio da tradição dos povos indígenas e também dos negros, através de lendas e mitos. Não sei se aqui tem alguém, vó, tia, mãe, que gosta de contar uma história e uma lenda, que é assim muito interessante, fica marcado na infância, assim. Eu, pessoalmente, né, a minha avó conta umas lendas, assim, de lobisomem, currupira, que ela conta, assim, que ela, sabe, assim, com aquela questão de veracidade, que todos nós, assim, quando íamos, eu e outros primos, quando íamos ouvir a história que ela ia contar, meio queria que contasse de novo, todo ano a mesma história. A gente ficava, assim, tudo assim, agarrado com o outro, de medo, porque a expressão dela, a entonação de voz, né? Ela usa de uma forma muito eloquente, mas muito assim que reproduz assim algo assim de veracidade no contar, né? Então ela contava as lendas, ela conta ainda as lendas, né? Uma certa assim, até mesmo ela fala eu vi, né? Eu presenciei. Então a gente fica, todo mundo assim, fica meio abalado quando ouve assim o jeito que ela conta, né? É bem legal. Então as narrativas, né, que os professores contam, são a base para a construção das histórias das crianças. Essa construção se dá pela interação com o mundo representado pelo adulto e pelo uso da linguagem. A leitura e contação de histórias também é uma possibilidade que beneficia a criança, fazendo com que ela pronuncie melhor as palavras e se comunique melhor de forma geral. Então, quando ela vai ouvindo ali uma história, ela também vai pensando no vocabulário, na pronúncia das palavras, ela vai aprendendo de certa forma como se fala corretamente, como se fala tal palavra. Então ela vai pescando assim, como se fosse pescando para para o seu desenvolvimento linguístico. Então, o reconto de histórias, as crianças podem
ouvir e recontar histórias, produzindo-as, enriquecendo sua linguagem, estimulando sua imaginação. A estratégia de reconto de histórias, além de estimular o gosto pela oralidade, também poderá ser grande valia para a avaliação do desenvolvimento linguístico da criança. Perrone, né, aponta 3 fases do desenvolvimento narrativo na criança. Então, aqui nós temos 3 fases, né, desse desenvolvimento narrativo. Na primeira fase, a presença do adulto é fundamental. Deixa eu ativar o mudo aqui de vocês. Na primeira fase, a presença do adulto é fundamental no momento de contar histórias e no jogo de contar. Na primeira situação, a criança assume um papel de ouvinte. Então, primeiramente, a criança só ouve a história, ela assume ali o papel somente de ouvinte. Na segunda, ela se apoia no discurso do adulto e, através de perguntas feitas pelo adulto, vai dando significado à fala e compondo uma pró-narrativa. Então, quando o adulto ali, mesmo contando a história, ele vai fazendo algumas perguntas para as crianças, a criança, ela se torna participante ali, né, junto na contação de história. Então, ela responde, ela já está em envolvimento ali com a história. Está compondo uma pró-narrativa. Então, ela está sendo participante ali da narrativa, que ela está ouvindo o adulto contar, mas o adulto fazendo algumas perguntas, ela também já vai respondendo e sendo participante. Na segunda fase, a criança se separa da fala do adulto e, através de memorização e conhecimento, ela relata experiências pessoais. Então, ela já está como participante e ela já fala também, ela já relata suas experiências pessoais relacionando a história. Então, ela já começa a fazer comparações. Na terceira fase, a criança passa a narrar autonomamente, reconhecendo como próprio locutor. Então, ela é autônoma. Ela consegue contar a história. Então, ela se considera como o próprio locutor. Partindo dessa perspectiva, podemos entender que o papel do professor é fundamental para assegurar a construção da narrativa, podendo organizar situações que promovam as primeiras pró-narrativas. É bem interessante essas 3 fases aqui de desenvolvimento narrativo, né? A primeira, né, a criança ela vai só ouvir. Na segunda fase, ela vai ouvir e, com as indagações da pessoa que está aí contando a história, ela vai começar a ser participante ali, né, falando as suas, né, falando o que ela sabe, relacionando a vida dela. E a terceira fase, a criança, ela mesma já consegue contar a história. Então, ela é o próprio locutor. Ela já se reconhece, né, como o próprio locutor. As rodas de conversa. Então, como são as rodas de conversa, né, que podem ser trabalhadas também numa sala de aula, em várias áreas do conhecimento, né, nas várias disciplinas, né, o professor pode utilizar como até mesmo estratégia ali, né, de ensino, fazer a roda de conversa. A roda de conversa também deve ser uma atividade permanente e diária. É um momento de interação e diálogo entre os alunos. O professor age mediando as conversas, propondo situações para que as crianças possam se expressar com essa atividade,
o professor consegue dispor situações de trabalho com a oralidade. Com a roda de conversa, as crianças podem ampliar suas capacidades comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias, dúvidas, descobertas, ampliando assim seu vocabulário e valorizando atividades em grupo como forma de aprendizagem. Então, eu queria saber, vocês já trabalharam com rodas de conversa em estágio, em sala de aula, quem trabalha? Como foi a experiência de roda de conversa? Quem que pode contar para nós? Professora? Oi, Oi? a Quem professora Eliane. Sim, pode contar, Eliane. Então, eu não tenho muita experiência, assim, né? A única coisa que eu fiz em relação à leitura foi comprar. Eu comprei vários livrinhos de contos, historinhas, personagens, vários mesmo. Comprei lá na Poesia, tem uns muito legal lá. E dei para o meu sobrinho, na época ele tinha 4 anos, ano passado. E ele gostou. Ele fez eu ler todos os livros para ele. Cada dia um, aí tinha que repetir também. Na verdade, num dia só, ele quis saber tudo. Eu falei, esse é do Pinóquio, Nossa. esse é do João e João do Feijão. Ele fez eu ler tudinho. Ele se interessou, gostou, Sim. prestou atenção. Achei legal. Na Legal. escola ainda não tive a oportunidade de participar, né, dessa forma. Assim, eu mesma contando. Eu vejo só a professora contando, dá um pouco de trabalho, mas ela consegue contar a historinha, assim. Às vezes, quando a história é legal, que tem uns nomes legais, vovó, tatá, assim, as crianças conseguem concentrar, né? Prestar atenção. Que legal. Mas, assim, essa experiência como você fez com seu sobrinho, você já pode imaginar você fazendo numa roda de conversa, no sentido assim, você vai ler, né, fazer a leitura de um livrinho, e aí você vai depois perguntar para as crianças ali se alguém pode contar, como, né, elas contarem de novo, ou algumas partes, né, então, uma roda de conversa assim também, às vezes o livrinho, ele traz também uma questão de Moral da história. moral, mas de comportamento, né? Comportamento, de Educacional. conselho, isso, Às vezes é de fruta. isso. Aí, nessas questões de disciplina, conselho, comportamento e tudo mais, aí nessa roda de conversa dá para trabalhar isso no sentido, né? O que vocês sabem? O que já aconteceu com você em casa sobre isso, tal? Então, dá para as crianças, elas vão falar. Às vezes fala e todas começam a falar ao mesmo tempo, aí é a hora do professor organizar, né? Porque cada hora, na roda de conversa, eles terem também uma organização que quando está numa roda de conversa, eles precisam ouvir um por um, né? Então, aí tem também as regras da roda de conversa, que eles vão acostumando com isso. Então, isso é bacana, né? É legal, assim, vocês já imaginarem quando estiverem numa sala de aula, né? Para propor trabalhos assim. Quem mais? Jaque, quer falar? Sim, quando a gente começa a contar as histórias, eles já sabem, já quer já colocar mais coisas nas histórias. Eles já imaginam outras coisas, né? Então, em uma história... Eu já contei uma história, as crianças toda hora interrompia, falava uma coisa, e outra falava outra coisa. E a gente tem que deixar eles interromperem, né? Isso que é o legal. Não é falar assim, não, espera, deixa eu contar tudo. Não, deixa eles interromperem. Eles mesmos acabam fazendo outra história. Sim. Vai contando.
e a partir dessa história, de repente, o professor conseguir até fazer dali, né, uma pecinha de teatro com as historinhas, né, que eles vão inventando ali também, né? Para fazer muita coisa. O professor, ele precisa mediar mesmo, porque as crianças, elas vão viajando na imaginação, né? Nós não estamos mais naquela fase, né? Nós estamos numa fase que às vezes nós não percebemos o quanto é gostoso imaginar, fantasiar, né? Então, às vezes as crianças falam algumas coisas que a gente nem imagina que elas vão pensar, né? Tem mais? Professora, Sim. o ano passado eu trabalhei com uma turma e a gente, num treinamento, eu aprendi uma história, né? A Viagem Maluca. E eu contei 2 vezes na sala para eles. Na terceira vez, quando eu fui contar, eles levantavam a mão e falavam assim: tia, lá dentro do lago tinha isso, tinha, então vamos remar. Então, assim, eles começaram a colocar personagens dentro da história, que não tinha na história. Então, assim, aí levantava a mão, virava, assim, às vezes queria tumultuar, mas, assim, como a senhora falou, quando você coloca regras, eles têm que estar levantando mão, pedindo permissão. Fica muito legal. A gente consegue segurar uma turma por um tempo bem maior, né? E dá a oportunidade deles usar a imaginação, criar mesmo, né? E eu pude perceber contando essa história, porque assim, ela faz com que eles se imaginem lá dentro da história. Que legal, bacana, hein? Muito bom isso, Maria, porque assim, às vezes a gente coloca assim, minha aula vai ser assim, 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 mas quando você chega lá, não é. A aula, às vezes, você precisa improvisar outras coisas, porque a aula mudou de plano do que você tinha estipulado, né? A forma como você tinha colocado. Não adianta colocar tantas regras. As regras básicas, por exemplo, uma roda de conversa, ela tem as regras ali para as crianças saberem, né, que tem que falar uma de cada vez e tudo mais, tá? Mas deixa elas falarem, né? Uma por uma, um de cada vez, mas que elas falem bastante, tudo que pensam, tudo que visualizam ali, que imaginam na história. Isso é algo que vai enriquecer muito mais a questão da oralidade, do desenvolvimento da oralidade, né? E deixa eu ativar aqui um. Então, essa roda de conversa, vamos continuar aqui. Segundo Scherer Guimarães, 2012, a roda de conversa é possível dispor diversas situações para trabalhar com a oralidade, devendo ser uma estratégia diária na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Nem sempre a roda de conversa tem o destaque merecido nas práticas e planejamento dos professores. A roda permite que as crianças falem e ouçam os colegas falando e também que discutem e expressem ideias e opiniões sobre o tema ou situação proposta. Então, a partir do exposto, o Brasil considera que roda de conversa é um momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de ideias. Por meio desse exercício cotidiano, as crianças podem ampliar suas capacidades comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias, dúvidas e descobertas, ampliar seu vocabulário e aprender a valorizar o grupo como instância de troca de aprendizagem. Então, a roda de conversa torna-se indispensável na sala de aula
possibilitando a comunicação. Então, é bem legal estipular ali todo dia, né, uma roda de conversa, já vai fazer parte ali da rotina da sua sala de aula, né, uma roda de conversa, seja para falar sobre uma obra literária, seja para falar sobre um conto, uma fábula, né, uma parlenda, ou seja, para discutir, né, por exemplo, sobre uma questão ambiental, da aula de ciências e tudo mais, campanha sobre o lixo, sobre a Covid-19, como é a higienização das mãos, como se deve fazer. Então, a roda de conversa, ela vai possibilitar você trabalhar em todas as áreas, né, do conhecimento. E aí nós vamos passar para outras formas que também podemos trabalhar a oralidade, que são as parlendas, cantigas de rodas, trava-línguas, adivinhas e as músicas, né? Que é algo assim que já dá o significado ali mais na questão do lúdico, né, para as crianças. Então, já atrai bastante, né, as crianças para aprender através das parlendas, cantigas, né, e outros meios. Então, brincar com textos orais também é um recurso importante para a oralidade da criança, né? Então, a questão do brincar, a musicalidade, o ritmo, tudo isso vai fazendo com que a criança se interesse mais pelos textos orais também. Então, segundo Augusto, a língua oferece experiência para as crianças, pois brincar com as palavras é função exercida pelos falantes. Brincar com palavras é motivo de diversão para as crianças. Não é por acaso que as crianças na educação infantil entram em contato com esse verdadeiro acervo popular. Repetir parlendas, brincar com cantigas de rodas, trava-línguas e adivinhas é um exemplo do uso que as crianças fazem desse imenso repertório oral. Então, as crianças amam trava-língua, parlenda, né? Adivinhas. É motivador, né? O professor trabalhar, colocar ali no seu planejamento de aulas, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, tentar colocar uma música, uma parlenda, um trava-língua, né? Numa das aulas, para que possa, né, a criança ter uma outra alternativa de aprender mais vocabulário e ter também a desenvoltura ali oral, né, da fala, para que ela tenha mais essa possibilidade de desenvolver melhor ainda a sua fala. Além do vocabulário, né, que ela vai também aprender mais palavras. Então, trabalhar textos orais é extremamente importante, pois a criança terá uma bagagem desse conhecimento que ela levará por toda a educação infantil, né? O professor, ao trabalhar com essa temática, não terá dificuldades, pois a tradição oral brasileira tem um vasto repertório de textos orais e brincadeiras cantadas. Eu coloquei para vocês, até mesmo lá na pré-aula, eu coloquei um vídeo lá, depois vocês dão uma olhada, não sei se alguém viu. Eu coloquei um vídeo de parlendas, trava-línguas e parlendas. Então, as musiquinhas, né, de parlendas, trava-línguas, elas dão uma questão, assim, das crianças decorarem com facilidade, saberem, né, a questão de como fazer rimas, como fazer até mesmo... Elas começam também a ter algumas parlendas, trava-línguas e até questão de estruturar poesias e tudo mais, e rimas, elas começam também já a trabalhar isso ali no seu subconsciente, né, na questão ali até mesmo de desenvolvimento cognitivo.
A música também é de grande importância nesse processo, pois além do professor estar estimulando as sensibilidades, a entonação, o ritmo, ele também trabalha o texto oral, a pronúncia de palavras, o vocabulário, a estratégia de utilizar-se a música nesse processo de desenvolvimento da linguagem favorece o trabalho desenvolvido pelo professor. Então, a criança tem que ter contato com a música, explorando-a e, através da mesma, aproximando-se do universo da oralidade de maneira lúdica e divertida. O professor deve observar a letra, o ritmo, a melodia, para que seja de fácil entendimento das crianças com a música. Podem ser trabalhados também o vocabulário, a pronúncia correta das palavras, os textos orais, entre diversas outras possibilidades. Quanto à música, né, parlendas, eu não sei se vocês tiveram alguma experiência quanto a isso em sala de aula, mas, por exemplo, a música, ela é algo assim que fica mesmo na memória, né? Eu lembro de músicas assim da minha infância, então a música, ela realmente, ela fica num campo ali neural que persiste, né, até a vida adulta da pessoa. Então, a criança, às vezes, ela vai ter essa memória no sentido até mesmo de quando ela aprendeu aquela música, quando ela cantava aquela música, né, que trazia ali a felicidade, que trazia alegria, e ao mesmo tempo ela vai lembrar até mesmo do momento ali de aprendizagem, né? Muitas crianças, elas relacionam, né, a questão da música ali com a sua aprendizagem. Quando eu falei para vocês fazerem aquele memorial descritivo, eu também pensei, né, que algumas, até eu falei na aula para vocês, às vezes alguma música que você recorde, né, lá na sua aprendizagem, né, da alfabetização, letramento, né, então é algo assim que marca muitas vezes a nossa aprendizagem, né. Tem alguém que se lembra desse momento aí, de algumas músicas que marcaram, ou tem a experiência das crianças que elas realmente você percebe a motivação através da música que quer nos contar? Vamos, gente, uma de cada vez. Ninguém lembra de nada? Professora, nesse momento eu não lembro nada, não. Nada? Nenhuma musiquinha lá da sua infância? Não acredito. Só borboletinha, só. Então, você lembra, né? Mas Amanda quer falar? Eu lembro de uma brincadeira que era muito bacana, que é Corre Cutia. E era uma brincadeira muito legal, né? Que a gente acabava cantando, brincando, né? Era uma forma bem bacana. Sim. Corre-cutia é muito gostoso, gente, brincar de corre-cutia. Eu brinquei muito de corre-cutia, é verdade. Quem mais? É a música, né, e já a brincadeira junto, né? Então, nossa, a música e a brincadeira era melhor ainda. O, do, letra, letra, polar. Essa também, porque assim, às vezes não estava só na sala de aula o professor ensinando. Brinca com as mãos, essa As daí, músicas que também circulavam nos intervalos, no recreio, né? Sim, agora Eliana falando essa aí, esses dias as menininhas estavam brincando essa adolescente de bater com as mãos, e eu estava querendo lembrar uma que falava sobre a Coca-Cola, eu não lembrei, professora. Nossa, eu também não lembro. Lembra? Gente, são coisas que às vezes a gente vai perdendo, né? E a gente sabia tudo ali na época, né? Tem essas brincadeiras também, né? Que eram feitas assim nos intervalos,
E aí eu fico pensando, né? As crianças maiores ensinavam as menores, e assim não se acabava a questão de uma passando para a outra, né? Então, essas brincadeiras, principalmente essa odoleta, várias brincadeiras que a gente fazia ali, né, batendo na mão, com o pé, dançando, são brincadeiras que os professores não ficavam ensinando na sala de aula. As crianças maiores ensinavam para as menores e assim ia perpetuando, né, para não se perder. Então, assim, essas brincadeiras também são legais e às vezes vão se perdendo, né? Eu não sei as crianças de hoje se elas brincam. Vocês, meninas que estão aí, né, na sala de aula com as crianças ainda brincam com essas brincadeiras ou não? Sim. Sim, elas brincam ainda? Então é isso que é algo assim que a gente fala assim, nossa, não se perdeu, né? Porque ninguém fica ensinando, adultos não ensinam as crianças, entre as crianças, elas ensinam umas às outras. Isso é muito interessante, isso. Então, gente, vou explicar então sobre atividade parcial, né? Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar sobre o conteúdo? O conteúdo de hoje é isso, tá? Mas aí vocês têm lá o artigo completo que eu coloquei lá, tá? Na aula lá para vocês acessarem o artigo completo, tá? Encontro o que mesmo? Qual encontro? Oi? Tá lá no Encontro. APA, no encontro 9. Ah, tá. Tem um vídeo que eu coloquei lá e tem o artigo. E aí eu vou explicar para vocês como que é essa atividade que eu quero que vocês realizem, que é a última atividade parcial. Gente, não é 400 pontos aqui não, tá? Eu errei aqui. Deixa eu até arrumar aqui, peraí, só um pouquinho. Prof, é no encontro 9? Isso mesmo? Encontro 9. Nós estamos no encontro 9. Unidade 3, encontro 9. Entramos na unidade 3, encontro 9. Deixa eu só arrumar aqui. Não, professora, o artigo tá no encontro 9? Tá, esse artigo de hoje que eu trabalhei com vocês tá no encontro 9. Aí nós trabalhamos um outro material no encontro 8. Peraí. Deixa eu ver aqui se... não apareceu. Por que a prova vai demorar desse Ah, eu tanto, não prof? sei. Eu fui arrumar, ia colocar 350 pontos e saiu de uma vez, tá? Mas aqui, essa atividade parcial, eu vou arrumar depois para vocês, tá? Eu posso encaminhar esses slides por mensagem para vocês, tá? 350 pontos. Essa atividade parcial. Eu quero que vocês façam em dupla, tá? Vocês podem realizar, então, esse trabalho em dupla. Como que vocês vão fazer em dupla? Pelo WhatsApp, vídeo, né?
WhatsApp via vídeo, conversando. Vocês vão realizar esse trabalho. E aí, só um momento. Eita, aquela lá é a resposta da prova? Tá. Passa para nós lá. Então, olha só, vocês vão... Deixa eu ativar aqui o mundo. Vocês vão fazer um plano de aula, tá? Dentro da prática de leitura, no caso ali, mas com o foco na questão de oralidade, né? Cultura oral e gêneros textuais. Então, vocês vão escolher entre parlenda, historinha, fábula, poesia, lenda, roda de conversa, né? E elaboração textual oral coletiva. Então, vocês vão utilizar, por exemplo, uma parlenda, uma fábula, uma poesia, mas vocês vão usar a estratégia dentro de uma roda de conversa, tá? Vocês vão escolher, olha, eu vou trabalhar uma parlenda. Não, eu vou trabalhar um conto, uma fábula, uma poesia. E aí vocês vão pensar na estrutura de uma roda de conversa numa sala de aula. Então, esse plano de aula, ele precisa ter essa característica, tá? Então, vocês vão trabalhar com pode ser uma turma de educação infantil, ou então pode ser as primeiras turmas ali do ensino fundamental, primeiro, segundo ou terceiro ano, tá? Então, vocês vão fazer em dupla esse trabalho, que é um plano de aula. Vocês podem ver vários planos de aula, mas eu quero que seja um plano de vocês, tá? Então, por isso a dupla, para vocês discutirem, né, pensarem na atividade, e aí vocês precisam descrever certinho como que vai ser esse plano, o objetivo da aula, né? Vocês já sabem fazer um plano, aquele esquema lá que vocês já conhecem, tá? Qual que é o público-alvo? É uma turma de educação infantil, né? Quanto tempo? Nós vamos realizar em 2 dias, ou nós vamos realizar numa semana, né? Mesmo sendo roda de conversa, essa roda de conversa aqui, ela pode, né, ser rotineira, ela pode durar vários dias, tá? E aí vocês vão elaborar. Não, professora, nós queremos só um dia. Então, vocês vão colocar lá o período, né? Qual é o período? Um dia. Material. Quais são os materiais que nós vamos utilizar para esse plano de aula? Então, vocês vão colocar lá o livro tal, a parlenda tal. Nós vamos utilizar também fantoches, nós vamos utilizar aqueles bonequinhos que coloca no dedo, assim, fantoches, não sei como que chama. Fantoche. Hã? Dedoche. Dedoche? Isso. Ai, que legal, não sabia. Dedoche, aquele bonitinho, né, que coloca nos dedinhos, assim. O que vocês vão utilizar de material? Aí coloca lá no plano. Aí coloca também como que será o desenvolvimento, né, dessa roda de conversa, como que vai ser os passos ali que você vai realizar, você vai fazer a leitura, quais as intervenções que você vai fazer durante a roda, né, o que você vai propor para as crianças, então você vai descrever detalhadamente, tá? E aí você vai colocar ali alguma referência que você utilizar e tudo mais, estratégias, né, avaliação, tal, se você quiser colocar tudo isso. E a dupla vai apresentar na próxima aula. Então, a próxima aula, gente, essa sala vai estar lotada, né, porque daí nós vamos apresentar. Então, vocês vão apresentar o plano de aula de cada dupla aí, vai apresentar para nós, tá? Esse será o último trabalho da disciplina do primeiro bimestre, né? Com o valor de 350 pontos, tá? Então, aí vocês precisam enviar o trabalho por escrito, né?
por mensagem lá no AVA para mim, ou pelo e-mail leandra.ferreira@croton.com.br, ok? Entenderam, meninas? Tá claro? Perguntas? Claríssimo. Eu entendi. Tá bem Professora, só simples, para né? eu tirar a dúvida que eu fiquei aqui. Então, nessa atividade parcial, de primeiro eu vou escolher uma desses gêneros textuais, né? Isso. E aí, em segundo momento, digamos assim, eu vou fazer o plano de aula na dupla. E você vai fazer o plano de aula. No caso, você primeiro, né? Quem é a sua dupla, né? Você já vai pensar aí. Quem são as. Aí vocês vão escolher já juntas, se querem escolher uma fábula. E aí vocês precisam falar qual é esse livro, tá? Nós escolhemos tal livro, tal. De repente, né? Nós queremos contar aqui para vocês como que a gente contaria o livro, né? Contaria essa historinha. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Até mesmo, de repente, até se quiserem contar a história também. E aí, vocês vão fazer isso numa roda de conversa, né? A contação de história, ela já traz aquela questão de ser roda de conversa, né? Então, já é pedido isso. Então, vai ser numa roda de conversa, tá? Usando algum gênero textual desses elencados aqui, você vai fazer numa roda de conversa e esse trabalho em dupla, né? Que daí vocês vão escrever o plano de aula e na próxima aula vocês vão apresentar. Dessa forma aqui que a gente está, né? A gente vai apresentar, tá bom? Oi, profe. Eliane? Da outra vez a gente fez um trabalho para você que a gente colocou no corpo lá no corpo, e foi, acho que como que é, a gente fez acho que em tópicos. Esse a senhora quer que manda o arquivo? Manda Sim, em arquivo? é melhor. E não digitado lá no corpo lá de mensagem. Não. E aí como é... Vocês colocaram o trabalho do encontro 6 e 7 lá. Inclusive, eu consegui corrigir todos hoje. Hoje, quem fez, eu consegui corrigir, mas tem pessoas que não enviaram ainda ali aquele trabalho. O meu tava vermelhinho ainda, e eu mandei no dia seguinte. Mas parece, eu vou até olhar aqui agora. Mas mas eu corrigi hoje. Hoje. Mas aqui ainda não tá 100% minha unidade 2. Não. Bom, você tem que dar uma olhada aí, porque eu já avaliei todos os trabalhos que foram enviados lá no encontro 6 e 7. Aí eu quero que vocês façam esse trabalho em Word, né? Algum que você tem aí, e você mande aqui, você escreva num editor de texto, e aí você envia como documento lá no AVA, dá para enviar, né, tranquilamente, ou no AVA é muito bom para enviar, tá? Em mensagem lá, é tranquilo. Eu mandei aqui no encontro 6, atividade que a senhora colocou, fala egocêntrica. Eu já enviei, tá em vermelho ainda o meu. Não foi corrigido. E eu enviei, fiz tudo no dia seguinte. No dia depois da nossa aula, eu já fiz tudo e mandei. Mas isso aqui para mim tá em vermelho. Vou dar uma olhada de novo, Eliane, mas eu corrigi todos que estavam lá, eu corrigi hoje. Tá? Mas eu vou olhar novamente, não tem como, porque daí fica ali pendente para a gente olhar de novo, tá? É a fala egocêntrica, o meu tá em vermelho. E atividade parcial, encontro 8. Encontro 8, também tá em vermelho. Não, também teve essas outras atividades eu ainda não corrigi todas, tá? E essas atividades, elas só vão aparecer para vocês porque eu vou salvando as notas. E eu só mando de uma vez para vocês quando eu tenho todas as notas. Então, não tem como eu mandar uma por uma, só, né, só as suas notas da Eliane, só da Amanda, não tem como, eu tenho que mandar de uma vez. E aí, tem pessoas que não me enviaram ainda o trabalho.
Ainda estou Então, dando a chance ainda de receber os trabalhos ainda essa semana, ok? Mas como nós temos Tá. até na semana que vem, então eu vou ter que aguardar até na semana que vem para lançar todas as notas, né? Porque ainda vou ter esse trabalho ainda para lançar. Aí, professora, como a gente vai mandar pelo portal, eu também acho melhor, mas o trabalho é em dupla. Mas aí eu vou mandar, aí, por exemplo, o meu e da minha dupla. Mas a Isso, minha dupla também tem que mandar para o ela portal pode dela mandar. ficar vermelho, sair do Isso, vermelho. com certeza. As duas encaminham, mas aí no trabalho ali coloca o nome das duas, né? No corpo do texto, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida, gente, sobre o trabalho? Tudo certo quanto ao envio, como enviar, lá por mensagem no AVA ou por e-mail? Então, vamos lá. Olha, então, nós fizemos todos esses trabalhos durante o primeiro bimestre, né? Fizemos o memorial descritivo, valor de 200 pontos, o fichamento, valor de 100 pontos, a parcial 3, então, teve o encontro 6 e 7 que vocês fizeram lá no portal, vocês responderam lá mesmo, o encontro 6 e 7 estavam lá, né, sobre a fala egocêntrica e do encontro 7, que vocês responderam lá, atividade parcial 4, que valia 200 pontos, né, que também está lá disponível no encontro 8, mas eu não acredito que eu coloquei lá para vocês responderem lá, né? Não, vocês iam mandar por e-mail para mim, né? Atividade parcial 4. Eu acho que tá lá, professora. Eu coloquei Eu lá? vou verificar aqui agora. Tô aqui olhando. No Tá. portal. Eu No até já portal, fiz né? e Eu acho que mandei todas pelo as suas foi portal. no Lá portal. também, né? Uhum. Tá. E aí, atividade parcial 5, que é a de hoje, o plano de aula, né? Com valor de 350 pontos. Eu não sei, ficou legal dessa forma de eu colocar lá no portal para vocês? Se vocês quiserem, eu coloco lá também, plano de aula. Fica melhor? Eu acho melhor, tudo pelo portal. Então tá. Eu vou colocar lá, é bem fácil, tá? Vou fazer isso já no segundo horário. Aí já falo com vocês, né? Vou estar aqui. Então é isso. Professora, não, só para falar que a minha atividade da parcial no encontro 8 não foi corrigida também. Mas o resto já tá. Não consegui corrigir tudo ainda, não. Ah, não. Não é só para Tá saber bom? mesmo. Tá. Eu ainda também tenho prazo, tá? Eu tenho prazo. Então, aí vocês vão tendo também calma, porque a gente está em elaboração de questões da prova, tudo pelo AVA, é tudo diferente para nós. É tudo assim. É assim, nós temos que aprender, nós, professores, tivemos muitos desafios com essas mudanças, né? Então, gente, aprender a elaborar a questão ali, colocando no AVA, gente, é coisas assim que a gente não fazia, né? Ainda Ô, mais. prof, deixa eu perguntar, Sim, professora. Eu mandei, pra mim tá de boa no portal, entendeu? Mandar ali pelo portal. E deixa eu te perguntar, a senhora falou em dupla, será que eu já até mandei lá no meu grupo, será que eu, Elisete e Eliane pode fazer juntas? Nós três? mas não vai ficar uma pessoa sozinha? Acho que não, professora, porque eu sempre faço só com elas duas, a maioria das vezes. Tá. Mas eu quero todas vocês aqui na aula que vem apresentando, tá? Com certeza, só se a Elisete parir, né? Aí já não tem como, né? Meu Deus, já tá perto, Elisete. Como que tá? Fala pra gente, Elisete. Vai nascer. Vai nascer? Já tá nos dias já? É sério, gente? Ai, meu Deus. A Emily já tá pra vir já. Pra quando que tá, Tá me Elisete? ouvindo? Oi.
Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Tô. Professora, até dia 21 tem que nascer. Meu Deus do céu. Olha, não tem problema, tá? Depois a questão não fica apreensiva quanto à prova, essas coisas, viu? Se nascer antes, Tá bom. depois você faz a avaliação. Fica tranquila. Professora, a bom. senhora vai falar da prova no segundo encontro, né? Sim. A Tá. prova aqui, a avaliação, ela vai ser no dia 30 de abril, tá? Porque daí na semana que vem nós vamos apresentar esse trabalho, né? Vocês vão apresentar. E aí a prova vai ser no dia 30, na outra semana. Vai ser Semana a que vem, então é só a apresentação dos grupos e revisão de prova. Isso. Demorou essa prova? Não, porque também a gente entrou num consenso, até mesmo os professores, para não colocar todas as provas numa semana só. E nós temos 2 semanas para realizar a prova, o calendário. Tá. Também isso é consenso, né? Porque daí se a gente coloca, todo mundo coloca todas as provas, né, vocês ficam naquela... Não é porque também vocês têm só 2 dias de aula, né? Mas tem turmas que têm 5 dias, 4 dias, né? Então é mais pesado. Ai, eu já E queria fazer a semana prova que vai vem. ser objetiva e discursiva, igual Isso, presencial? da mesma forma, tá? Terão as objetivas, aí pode ser 3 discursiva ou 1 discursiva, tendo o valor de 30% da prova, as discursivas. Aí, no caso, né, 300 pontos pelo menos, né? Mas vai ter discursiva também. Aí vocês vão ter um tempo maior para fazer também a prova. Por exemplo, não vai ser só durante o horário da aula, tá? Aí, por exemplo, o professor vai poder colocar lá, deixar, por exemplo, 48 horas para vocês realizarem a prova. Durante 48 horas, de alguma forma. A gente vai colocar, assim, um horário mais maior para vocês realizarem, pelas questões de repente, cair internet, acabar a energia, a gente tem que pensar tudo isso. Oi. Oi. Você vai mandar um arquivo de prova ou vai passar as perguntas na hora para a gente copiar e responder e te enviar? Não, ela vai estar no portal, assim como vocês fizeram aquelas atividades que eu coloquei lá no portal, e como vocês fazem as atividades do portal, vai lá, abre a atividade, aí tem as questões que vocês escolhem e enviam, daquela forma. Beleza. Tá? Mas aí, assim, nessas outras atividades, vocês têm várias tentativas, né? Na avaliação, não. Então, você tem que fazer com mais atenção, né? Que daí você está fazendo ali, você enviou, já está dada a resposta. Então, você tem que fazer com mais atenção ali na hora de fazer, na hora de enviar. E daí é só uma tentativa, né? Mais alguém, gente, que quer tirar alguma dúvida? Professora, esse encontro 7 aqui, eu já respondi. Aqui tá vermelho, que eu não respondi. Não, eu que não avaliei, então, não é? Não sei. Tá, eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada agora no segundo horário e já vou tirando as dúvidas quanto a isso, tá? Meninas, Professora, então... só Oi. para perguntar, as notas desse encontro, nos encontros, não ficam disponibilizadas, né? A gente só sabe porque a senhora nos falou aqui, né? Elas aparecem lá. Do encontro 6, por exemplo, ela tá lá 10, né? Ela vale 10, mas aí, por exemplo, encontro 6, eu faço a equivalência para 50 pontos. Então,
10, se você tirou 10 lá, equivale a 50 pontos. Então, se você tirou, por exemplo, 10 no encontro 7 também, aí equivale a 100 pontos. Tá, eu vou verificar, porque no meu não tava Mas aparecendo. aparece, porque daí depois aparecia lá para mim que eu tinha colocado a nota e já aparecia. Uhum. Aí vocês dão uma olhada. O meu encontro 6 e 8. Pode a senhora corrigir. Uhum. Tá. Tá, no segundo encontro vai ser para tirar nesse segundo momento agora vai ser para tirar dúvida e mais alguma informação da prova? Não, da prova, a prova é Não. prova, né? Então, assim, a estrutura é igual de uma prova que vocês já sabem qual é a estrutura, né? De ter pelo menos 12 12 objetivas e pelo menos 3 discursivas. É nesse modelo. E que ela vale 1.000 pontos, né? Então, ela vai ser inserida no dia 30 ali. Vocês vão visualizar a prova no dia 30. E aí, na semana que vem, nós temos, né, a atividade. Mas, gente, eu estarei aqui, pode me chamar, tá? Que eu até vou verificar cada nota dessa aí que vocês estão me falando. Já vou verificar nesse segundo horário, tá? Mas qualquer coisa pode me chamar aqui. Então, até daqui a pouco, né? Até mais, gente. Tchau, prof. Tchau, Até amiga. mais, até Turma. o intervalo. Até daqui a pouco. Tá. Beber uma água, tomar um café e a gente já volta.